Chegamos na nossa aula número 7. Na aula de hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos muito importantes: petição inicial, audiência e conciliação. Lembra da perspectiva horizontal do processo, que é o procedimento que a gente já viu na última aula, que é quais são cada uma das etapas. Agora a gente vai começar a fazer aquele estudo vertical, ou seja, a gente vai começar a aprofundar todos aqueles institutos processuais que a gente viu na aula anterior. E hoje a gente vai falar de 3 deles, tá? Petição inicial, audiência e conciliação. Como a gente já falou na última aula, a petição inicial vai ser o documento, o ato processual que dá início ao processo. Tá? Então agora a gente vai aprofundar um pouco sobre essa petição inicial no processo do trabalho, a petição inicial trabalhista. Primeiramente, a questão de nomenclatura. No processo de trabalho, a gente chama a nossa petição inicial de reclamação trabalhista, tá? Ou ação trabalhista, mas normalmente se vem com a expressão reclamação trabalhista. Daí decorre que o autor da ação trabalhista é o reclamante, porque é uma reclamação trabalhista, e o réu da ação trabalhista vai ser uma reclamada, porque é uma reclamação trabalhista. Então, essa petição inicial trabalhista, ela vai estar orientada por um princípio muito importante, que é o princípio da simplicidade, ok? Vocês já estudaram, né, o processo civil, já viram como o processo civil ele é complexo, né? Muitos detalhes, muitos requisitos e tudo. Aqui no processo de trabalho, a gente tem uma versão bem mais light do que o processo civil. Isso é uma questão até ontológica, né? O processo civil ele precisa ser mais complexo porque a gama de assuntos que ele tem que tratar é bem maior, né? Aqui no processo de trabalho, como a gente tem uma justiça especializada, focada nas ações que discutem relação de trabalho, a gente pode se dar o luxo de trabalhar com um processo mais simplificado, mais adaptado para o objeto desse processo, que em geral vai ser sempre a mesma coisa, né? Que é a cobrança de parcelas salariais decorrentes de uma relação de trabalho, ok? Então, a petição inicial trabalhista ela vai ter esta marca da simplicidade. Essa simplicidade ela vai aparecer, aparecia mais, é verdade, mas hoje ainda aparece neste artigo 840 da CLT. O artigo 840 da CLT é o artigo que elenca quais são os requisitos da petição inicial trabalhista. Aí você vai perceber, se você ler o 840 ao lado do 319, lá do CPC, que é onde contém os requisitos da petição inicial no processo comum, você vai ver que a CLT ela é bem mais simples, né? Bem mais simplificada as exigências para a petição inicial trabalhista, para a nossa reclamação trabalhista. Era ainda mais simples, ok? A reforma trabalhista ela deixou esse artigo 840, o parágrafo 1º, né, que a gente vai tratar agora, mas um pouco mais sofisticado, tá? Mas a redação atual desse 840 é a seguinte: sendo escrita, a reclamação deverá conter, aí o primeiro requisito, designação do juízo. Então lá em cima, né, no cabeçalho da petição inicial, vai ter o juiz para quem essa petição está sendo destinada. Isso é importante, extremamente importante, porque a distribuição vai fixar o que? A competência do juízo. Você tem que saber para qual juiz você vai dirigir a sua petição inicial. Você já está na Justiça do Trabalho, já sabe que a matéria é trabalhista, né? Então falta analisar o que? Então, a questão territorial. E aí a gente vai lá para aquelas regras do 651 que tem a definição de como se divide aí a competência territorial na Justiça do Trabalho. Em regra, como você já sabe, é pelo local da prestação do serviço. Tá? Então, a designação do juiz é a primeira exigência. A qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio, breve exposição dos fatos. Vê como é simples, né? O pedido acabava por aí, né? Aí a reforma veio e acrescentou, vírgula, depois do pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, vírgula,
a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. Então, a grande novidade que a reforma trouxe para esse parágrafo 1º do 840 foi justamente a exigência de que o pedido deduzido na reclamação trabalhista ele já tenha o seu valor expressado na moeda corrente, né, expressado em reais. Isso é uma baita inovação do processo de trabalho e é uma baita barreira aí, né, que o advogado ele tem que superar. Porque o advogado, além de saber o direito, depois da reforma trabalhista, ele tem que saber liquidar esse direito, para que a sua petição inicial ela esteja completa, para que ela atenda o parágrafo 1º do artigo 840. Então, foi justamente por isso que eu apertei tanto vocês com relação àquelas contas todas lá do semestre anterior, né? Veja que o artigo 840 ele exige que o pedido ele tenha o seu valor expressado na petição inicial. Antes não era exigido. Antes o advogado poderia simplesmente pedir férias, pedir 13º, pedir hora extra, e aí esses valores todos iam ser discutidos lá na frente, depois da sentença, numa fase de liquidação. Agora não. Agora o valor ele tem que vir já na petição inicial. E aqui na 8ª região, no Brasil todo, na verdade, né, o sistema homologado para fazer a liquidação das petições iniciais é o PJE Calc, né? É o sistema que eu ainda vou conseguir ministrar o curso específico para vocês, né, quando passar essa pandemia. É extremamente importante, é uma ferramenta fácil de usar, mas tem que saber usar. Então é muito importante que vocês tenham familiaridade com essa ferramenta e principalmente com as contas, né, os cálculos trabalhistas, porque é uma exigência da petição inicial que o pedido ele seja de logo liquidado, tá bom? Com relação aos pedidos, né, em si, vale essas regras gerais aí do CPC, né, que o CPC nesses artigos 322 e 329 tem uma série de regrinhas sobre os pedidos, né, acumulação de pedidos, pedidos alternativos, enfim, tudo aquilo ali é aplicável aqui ao processo de trabalho, mas vocês têm que ter em mente uma distinção fundamental. No processo do trabalho, a reclamação trabalhista, ela por natureza, né, quase sempre, em 99% dos casos, ela vai conter um rol de pedidos, ou seja, serão mais de um pedido, né, serão vários pedidos. Ao contrário do CPC. O CPC, as ações cíveis, cada ação geralmente ela está muito atrelada a um único pedido. Tanto é que o Código do Processo Civil ele trata essa possibilidade de acumulação de pedidos como uma exceção, né? Você vai ver aqui nesses artigos que tem um artigo lá que o CPC diz assim, é possível fazer a acumulação dos pedidos. Então é como se fosse a exceção, né? No processo de trabalho não, no processo de trabalho é regra que a petição inicial ela venha com vários pedidos, né? Porque geralmente ao longo de uma relação empregatícia, né, uma relação de trabalho, geralmente, né, vários direitos são violados. E aí, quando o trabalhador resolve entrar com reclamação, o advogado já passa o pente fino ali em tudo, né, ouve a história, ouve os relatos, né, daquele contrato de trabalho e percebe ali quase sempre várias violações e cobra, obviamente, todas elas na reclamação trabalhista. Então é normal que se venham vários pedidos na reclamação trabalhista. Mas é possível ter um pedido só, ter um pedido alternativo, ter um pedido sucessivo. Tudo isso se aplica aqui no processo de trabalho, mas, como eu falei, a regra é que a petição inicial ela venha cheia de pedidos, né? Vocês vão ver aí nas aulas de prática que as petições elas têm vários pedidos, rol de pedidos. Como eu já tinha adiantado para vocês, o artigo 840 nessa nova redação ele exige os cálculos, tá, da petição inicial, e não adianta, aqui na 8ª região pelo menos, não adianta só liquidar na petição inicial, colocar o valor, você tem que fazer a planilha do cálculo usando o nosso sistema, usando o PJE Calc, e tem uma resolução agora do CSJT que estabeleceu, né, que a partir de janeiro de 2021 vai ser obrigatório para o Brasil todo a produção desse memorial de cálculo pelo PJE Calc em todas as reclamações. Então é realmente uma exigência que você saiba
fazer cálculo, que você saiba liquidar as parcelas no PJ Calc. Do contrário, você vai terminar, e você e o seu cliente, né, tendo um gasto a mais com o contador. Né? Então, de repente, o advogado é mais acomodado, não quer se preocupar com essa questão do cálculo, realmente tem muita dificuldade, e aí vai ter sempre que contratar um contador para poder fazer aí essa liquidação. Eu acho que é um conhecimento técnico perfeitamente compatível com a formação do profissional do direito, e a gente não precisaria de um contador para isso, mas se você não der conta de fazer o cálculo, aí o profissional que você procura para resolver isso para você é o contador, ok? Com relação à petição inicial, a regra do aditamento lá do CPC, ela é aplicável aqui, ou seja, até antes da citação, né, o autor ele pode aditar o pedido, e aqui a gente tem uma flexibilização dessa regra, porque como a citação aqui ela é automática, né, não tem aquele despacho saneador do CITES, se admite esse aditamento até o momento da audiência. Então, lembra que a audiência concentra tudo, né? Antes é só ato ordinatório. Então, no momento da audiência, só que antes do juiz praticar o ato processual de receber a defesa, o advogado do autor pode, pela ordem, solicitar aí o aditamento da petição inicial para, enfim, melhorar os pedidos, aumentar os pedidos, desistir de algum pedido específico, é possível também, tudo antes do recebimento da defesa pelo juiz. A defesa pode até estar anexada já no sistema, mas se ela não foi recebida ainda em audiência, então o ato processual não foi praticado, e aí, no momento da audiência, antes do juiz receber a defesa, né, é possível que a parte faça esse aditamento. Aditar, para quem ainda não está acostumado com essa palavra, é modificar, né, aumentar, diminuir, enfim, modificar o pedido. Você pode colocar mais pedidos, pode mudar um pouco os pedidos que já foram feitos, né, mudar a cara deles ali. Isso tudo é o aditamento. Ele é possível até o recebimento da defesa. A desistência está ali andando junto, né, com o aditamento, mas dá para ir um pouco além. Né? A desistência tem aquela discussão sobre o momento até quando é possível desistir. Né? No processo de trabalho, antes da reforma, a CLT, né, autorizava o trabalhador a desistir até antes do oferecimento da contestação, sem precisar perguntar ao réu se ele concorda ou não com a desistência, e depois de entrega à defesa e até antes de ser proferida a sentença, desde que o réu concordasse. Então, desistir, você tem dois marcos temporais. Né? Até antes da defesa, o autor pode desistir independentemente da concordância do réu, não precisa nem perguntar para ele, né? E aí ele desiste, o juiz extingue o processo sem resolução, aí depois, se ele quiser, ele pode ajuizar novamente, né? Porque é sem resolução. Mas, recebida a defesa, e antes do juiz proferir a sentença, o autor também pode desistir, mas nesse caso, o que vai acontecer? O juiz ele vai consultar o réu primeiramente para saber se ele concorda ou não com aquela desistência. Por que o réu não concordaria com a desistência? Né? Essa pergunta é interessante. É porque a desistência, a consequência jurídica dela é qual? Extinção do processo sem resolução do mérito. E aí, se eu extingo um processo sem resolução do mérito, você já sabe que é possível novamente essa questão ser trazida para o juízo. Né? O mérito não foi resolvido, foi extinto o processo, é possível haver o ajuizamento de um novo processo em que aquele mérito seja rediscutido, porque ele ainda não foi resolvido, né, de forma definitiva pelo Poder Judiciário. Então, talvez para a empresa seja melhor, né, se ela estiver confiante na tese dela, não concordar com a desistência para que o processo vá para a sentença e o juiz, na hora de dizer a sentença, na hora de proferir ali o direito, julgue aqueles pedidos lá improcedentes. Por quê? É melhor para a empresa assim? Porque a improcedência, ao contrário da desistência, ela gera extinção com resolução do mérito. Então o juiz ele analisou o mérito e disse que o trabalhador não tinha direito. Nesse caso, o trabalhador não pode ajuizar uma nova ação para discutir novamente aqueles fatos e aqueles pedidos. A empresa ganhou e ganhou mesmo, acabou. Na desistência, não. Na desistência,
a empresa corre o risco do trabalhador ajuizar novamente a reclamação. Então é por isso que normalmente, né, as empresas, quando estão confiantes na tese, não concordam com os pedidos de desistência dos reclamantes. Até porque, se não fosse uma tese boa para a empresa, o trabalhador dificilmente iria desistir. Né? Ele não ia querer parar o processo, ele ia querer levar o processo adiante. Tá? A reforma ela trouxe um tempero a mais para esse debate. Tá? Um tempero interessante, a gente já discutiu isso, tá? Vou só repetir. É o seguinte: antes, o trabalhador poderia desistir, como ainda é, né, até o recebimento da defesa pelo juiz. Ponto. A reforma colocou ali um temperinho nesse artigo 841 e disse o seguinte: olha, ainda que a defesa tenha sido juntada, deixa eu pegar aqui a redação correta, né? O parágrafo 3º vai dizer o seguinte: ó, oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Então, do jeito que esse parágrafo 3º foi escrito, ele dá margem aí para várias interpretações. Duas são as mais importantes, né? São as que têm se travado o maior debate. É justamente a história do ato de sistema e do ato de processo. Quando a CLT fala oferecida a contestação, ainda que de forma eletrônica, né, ainda que eletronicamente, tem juiz que está interpretando isso aqui como o momento do ato de processo em que ele recebe a defesa. Ok? Então, a partir dali, na audiência, se o juiz receber a defesa, é que o reclamante não pode mais desistir sem o consentimento da reclamada. Mas outras interpretações desse parágrafo 3º dizem o seguinte: se a empresa protocolou lá no PJE a contestação dela, colocou em sigilo, mas a contestação já está lá, significa que a empresa já teve o ânimo de se defender, o advogado dela já teve o trabalho de preparar aquela defesa, produzir aqueles documentos todos lá, e por isso, né, só seria possível o acolhimento da desistência do autor havendo a concordância da empresa. Então existe essa discussão. Né? Se esse parágrafo 3º quis dizer, quando ele falou oferecida a contestação, se é o momento em que a empresa protocola ela lá no PJE, ou se é o momento em que o juiz recebe a contestação já protocolada por ocasião da audiência. Ok? Vocês vão se deparar com essa questão aí no dia a dia. E tem juiz que entende de um jeito, tem juiz que entende de outro. Até a gente ter um consenso do Tribunal Superior do Trabalho sobre isso, a gente vai ter que lidar com esse debate. Ok? Então, sobre desistência seria isso. Por fim, a gente sabe, né, assim como no CPC, a CLT, o processo de trabalho, ele tem algumas hipóteses em que o processo, a petição inicial ela vai ser indeferida. O artigo 840, lá no parágrafo 3º, já diz, né, que se alguns daqueles requisitos lá do parágrafo 1º não for observado, a petição, o processo vai ser julgado extinto sem resolução do mérito, mas no processo de trabalho é amplamente aceito o artigo 330 do CPC, ou seja, no que for aplicável, o autor, né, e o juiz eles devem observar essas regras aqui de indeferimento da petição inicial que constam no artigo 330 do CPC. O artigo 330 vai dizer: a petição inicial será indeferida quando foi inepta, né, que aqui embaixo vai falar o que é uma petição inepta. 2. A parte for manifestamente ilegítima. 3. O autor carecer de interesse processual. E 4. Não atendida às prescrições dos artigos 106 e 321. E aí, inépcia da petição inicial vai ser o quê? Quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses, né, que tem lá, entre o artigo 322 e 329, tem as hipóteses em que são aceitos pedidos indeterminados, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, e contiver pedidos incompatíveis entre si. Tá bom? Então essas regras de inépcia que o CPC traz, elas são sim aplicáveis também aqui ao processo de trabalho. Ok? Nosso segundo assunto hoje é audiência. Ok? Como eu falei para vocês já,
A audiência ela é o coração do processo de trabalho. Na audiência que vai acontecer a maioria dos atos relacionados ao processo do conhecimento, à fase do conhecimento, e em homenagem aos princípios da concentração dos atos e da oralidade que a gente já estudou, a gente percebe que a maioria dos atos dessa fase ocorrem na audiência. Daí a gente poder afirmar a importância da audiência para o processo do trabalho. Tá? O artigo 813 da CLT ele traz aí umas regras gerais sobre a audiência, 813 e seguintes, né? Ele vai falar aqui do horário, né, que pode ser realizada a audiência, como é que tem que ser a questão da organização dos trabalhos por ocasião da audiência. O juiz ele tem poder de polícia ali sobre a audiência, né? Ele tem poder para manter a ordem no recinto, para mandar retirar quem estiver atrapalhando a condução dos trabalhos. A audiência ela é presidida pelo juiz do trabalho e sempre tem ali um secretário de audiências, né, ajudando o juiz. Originalmente essa função ela é do diretor de secretaria, mas como tem um monte de coisa para o diretor fazer, dentro da organização da vara foi criado esse cargo específico, que é o secretário de audiência. Então o secretário de audiência ele é um servidor que vai ajudar o juiz na redação da ata, ele vai digitar ali a ata, digitar os depoimentos, né? E às vezes, dependendo do perfil do servidor, ele acaba funcionando também ali como um conciliador, né? Tem juízes que gostam de delegar essa atribuição para o secretário, e aí se o secretário for um pouco mais, tiver uma desenvoltura um pouco melhor, ele consegue realmente funcionar como conciliador. Antes do juiz entrar na sala, ele já faz ali aquele meio de campo com as partes e verifica a possibilidade de fazer acordo ou não naquele processo. Tá? No artigo 815, parágrafo único, tem uma regra interessante, tá? Que diz o seguinte: se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. Prestem atenção nisso, tá? Não vá entender daqui que você só vai ter que esperar no máximo 15 minutos para sua audiência começar lá no X Trabalho e depois você pode ir embora, não vai acontecer nada. Não é isso, tá? Esta regra aqui fala sobre a presença do juiz no átrio do fórum. Então, só vale se o juiz marcou a audiência para 9 horas da manhã e deu 9h15, ele não chegou ainda no fórum. Se o juiz tiver chegado no fórum e tiver despachando o processo, tiver cuidando de outra audiência, as partes, obviamente, têm que esperar a chamada, né, aguardar o início da sua audiência. E isso é muito normal que aconteça. As varas todas costumam funcionar com 2 salas de audiência. Antes sempre tinha 2 juízes, né, por vara. Agora, com a restrição orçamentária, a gente tem 1 juiz apenas na maioria das varas. E aí os juízes eles fazem audiências ao mesmo tempo em 2 salas diferentes. Né? Ficam andando de uma sala para outra. E às vezes pode ocorrer de uma instrução em uma determinada sala demorar um pouco mais e o pessoal da outra sala ficar lá esperando. E, obviamente, não são 2 ou 3 audiências que se faz por dia, mas são dezenas, né? 10 audiências, 15 audiências, às vezes 20 audiências. Em Paraupebas já peguei pauta lá de 30, 40 audiências, 50 audiências, né, por dia. E aí se a primeira atrasa, é um efeito dominó, todas as outras elas vão atrasar. Então essa regra do parágrafo único, né, da certidão pela ausência do juiz é somente para o caso do juiz não estar presente fisicamente no fórum. Tá? Se ele estiver no fórum, mas estiver ocupado com outros afazeres aí da judicatura, as partes obrigatoriamente têm que aguardar o magistrado, ok? A gente já viu, né, lá no quadro anterior, na aula anterior, na verdade, o passo a passo do que acontece na audiência, né? Mas resolvi repetir aqui, ó. A ritualística, né, que a gente tem para a audiência. O primeiro é feito um pregão, né? E esse pregão é muito importante, tá? Quem faz ele é o secretário de audiência. Às vezes a vara tem sistema de som, às vezes não tem. Então é muito importante que o advogado fique atento ali à porta da sala de audiência e ao local onde o secretário normalmente faz esse pregão.
E aí o secretário vai chamar, né, as duas partes, todos os interessados para audiência. Se por acaso ele perceber que está faltando alguém, ele vai levar a situação imediatamente para o juiz, e aí a gente vai ver no próximo slide quais são as providências que podem ser tomadas. Feito esse pregão, né, e normalmente o pregão é feito 2 vezes, ela chama uma vez, se por acaso alguém estiver faltando, ela vai lá e chama novamente. Né? Depois disso, aí tem a primeira proposta de conciliação, aí vai ter a resposta do réu, manifestação do autor dos documentos, que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Produção das provas orais, razões finais, ou alegações finais, segunda proposta de conciliação e aí prolação da sentença. Tudo isso deveria acontecer em apenas uma audiência, começo ao final, da proposta de conciliação até a sentença, tudo deveria ocorrer na audiência. A gente vai detalhar um pouco mais para frente, né? Não é possível que aconteça tudo isso em uma audiência só, especialmente a questão da sentença, né? Porque é muito trabalhoso para o juiz fazer uma sentença. As sentenças estão cada vez mais técnicas, né? As questões são cada vez mais complexas e aí os juízes preferem realmente fazer as sentenças no gabinete. Mas, se você ler a CLT, você vai entender que é tudo para acontecer na audiência e em uma só sessão. Ok? Perdão. O que é que muda no rito sumaríssimo, né? No caso da audiência? Não vai ter, como a gente já viu, razões finais e também não vai ter segunda proposta de conciliação. Né? Então essas são as diferenças aí para o rito sumaríssimo. E também a questão das testemunhas. No rito sumaríssimo são só 2, no ordinário são até 3. Ok? Existe essa discussão sobre a nomenclatura das audiências, né? Mas basicamente vai depender do que é que está previsto para acontecer nessa audiência. Tá? Como eu falei, aqui no Pará, a gente tem o costume de fazer tudo em uma audiência só, exceto a sentença. Então a gente chama essa audiência de quê? De audiência una. Né? Aquela audiência onde ocorrerá todos os dados esperados para uma audiência trabalhista, aqueles que estavam lá no slide anterior. Então essa audiência a gente chama de una. Em outros lugares, não. Em outros lugares, a primeira audiência espera-se apenas que haja a tentativa de conciliação e a entrega da defesa. E aí o processo sempre vai ser o quê? Transferido para uma outra sessão. Então o que é que se espera dessa audiência? Que ela só comece, né? Que ela só inaugure o processo. Então chama de audiência inaugural. Pode ser que o juiz marque a audiência somente para conciliação. Às vezes as partes fazem um acordo, né, e o juiz ali precisa confirmar se o acordo está sendo bem informado ali para o trabalhador, enfim. Ele quer ver, né, as pessoas e aí ele marca uma audiência só para isso. Então a gente chama de audiência de conciliação. Quando a audiência não é una, né, ela é fracionada, e aí já houve a audiência inaugural, a próxima audiência a gente espera o quê? A gente espera que as provas sejam produzidas. E aí a gente chama a audiência de instrução. Está sendo mais comum agora aqui na região ter audiência de instrução, porque a gente, com a pandemia, precisou fazer audiência telepresencial, e a audiência telepresencial tem um monte de dificuldades com relação à oitiva de testemunhas, né, e das partes. E aí que na quarta vara, pelo menos, a gente está fazendo. A gente está marcando uma primeira audiência como inaugural, de forma telepresencial, para que tenha essa conversa aí sobre o acordo e para que seja entregue a defesa, e a gente transfere a sessão para a instrução. E aí não mais telepresencial, mas sim de forma presencial, porque a gente já está contando com o retorno, né, das atividades de forma integral a partir de janeiro de 2021. Essa audiência de instrução, a gente também chama ela de prosseguimento, né? Tem essa outra nomenclatura também que é possível, até pela literalidade da CLT. E, por fim, a gente tem a audiência de encerramento. O que é a audiência de encerramento? É quando o juiz, durante a instrução do feito, precisou parar ali a instrução para que alguma diligência fosse produzida. Por exemplo, o juiz precisou expedir uma carta precatória para algum outro lugar, para que seja ouvida uma testemunha. O juiz precisou fazer uma perícia para saber se o local de trabalho é insalubre ou não. Uma perícia para saber se o trabalhador está doente ou não. O juiz precisou mandar um ofício
para o banco para saber se o pagamento foi feito ou não foi feito, enfim. Quando alguma diligência é necessária e a instrução ela não pode ser concluída ali naquele momento, o juiz, já tendo ouvido, né, as partes, ele para a audiência e marca uma próxima sessão somente para encerramento. Né? Se nessa sessão tiver tudo ok com a instrução, se aquela diligência que ele designou foi de fato feita, ele vai poder encerrar a instrução, por isso que chama de encerramento, e marcar a sentença, ok? Então esses aí são os nomes mais comuns que a gente dá às nossas audiências. Voltar um pouquinho aqui para falar sobre arquivamento e revelia. Arquivamento vai ser o quê? Vai ser a consequência processual pela ausência do reclamante na audiência una ou inaugural. Na primeira audiência, faltou o reclamante, né? O servidor foi lá, fez o pregão e viu que o reclamante não está, o autor da ação não veio, por mais que o advogado dele tenha vindo, este processo ele vai ser arquivado. Okay? O processo não vai continuar. Se o trabalhador faltar a primeira audiência una ou inaugural, o processo ele vai ser extinto, tá? Ele vai ser arquivado. A expressão que a CLT usa é arquivado, mas a gente sabe, né, que é o que? Extinção sem resolução do mérito. Ok? Muito diferente é a hipótese se a empresa faltar nessa primeira audiência. Né? Então, quando o juiz abre a sessão da audiência una ou inaugural e constata ali que a empresa não está presente na sala, né? A empresa por meio de quem? Que a gente já discutiu. Por meio do seu preposto, né? Que pode ser ou não empregado com a reforma trabalhista. E aí o juiz percebe que não tem ninguém da empresa ali. O que é que ele vai fazer? Ele vai verificar no processo se essa empresa foi notificada. Ele vai ver se tem uma certidão do oficial de justiça notificando a empresa, se tem um comprovante dos Correios atestando a entrega da notificação quando ela foi mandada pela via postal. E aí, se o juiz puder concluir que a empresa foi notificada do processo e, de forma deliberada, né, não compareceu, escolheu não comparecer, o juiz vai aplicar a ela, vai reconhecer a revelia da empresa, o processo vai seguir a revelia da empresa, sem ela, né, e o juiz vai aplicar à empresa a pena de confissão. Ou seja, a matéria fática trazida pelo trabalhador na petição inicial vai ser tida como verdade pelo juiz. Significa que o autor ganhou a ação? Não, né? Pode ser que diante daqueles fatos, mesmo considerando eles todos verdadeiros, o juiz entenda que não decorre dali o direito que o trabalhador pleiteou. É possível, né? É possível que a empresa, mesmo rével, ganhe o processo. E ainda mais agora, com a reforma trabalhista, né, que criou aí algumas proteções processuais adicionais para a empresa que é rével. Por exemplo, a reforma ela diz que mesmo a empresa rével tem direito de juntar ali a procuração no processo, tem direito de produzir prova documental, né? Diz que o juiz ele vai levar em consideração a prova documental pré-constituída no processo antes de julgar, mesmo diante do caso de confissão, né, por parte da empresa. Então existe aí atualmente uma série de proteções para a empresa que é rével. Tá bom? Mas prestem atenção porque arquivamento e revelia é quando há falta na primeira audiência, na audiência una ou inaugural. Se por acaso o trabalhador, o juiz, resolveu fracionar a audiência, houve audiência inaugural e ela foi adiada para que a instrução ocorresse em uma outra sessão, e nessa outra sessão, designada para a instrução, o trabalhador falta, veja só que a hipótese é bem diferente agora, tá? Já teve a audiência inaugural, já houve a tentativa de acordo, já houve a entrega da contestação, né? A lide já está formada, o juiz adia para que a instrução ocorra numa outra sessão, e nessa outra sessão o trabalhador falta. Vai haver o arquivamento do processo? Não, não vai haver o arquivamento do processo. Vai haver o quê? A aplicação da pena de confissão para o trabalhador. Então é possível, né, que o trabalhador sofra essa pena de confissão. Ele não vai ser rével, porque ele que deu origem ao processo, não faz sentido dizer que o trabalhador é rével, mas o juiz vai sim aplicar a ele a pena de confissão. Então, toda a matéria fática que a empresa disse na contestação é que vai valer
para o juiz na hora de dizer o direito na sentença, ok? Então, muito cuidado com isso. Se o trabalhador falta audiência una ou inaugural, arquivamento. Se o trabalhador falta audiência de instrução ou prosseguimento, né, também chamada, a pena é confissão, ok? Não é arquivamento. E aí as chances dele perder o processo aumentam bastante, tá? Nesses artigos aí, 843 a 852, a CLT faz aí um detalhamento sobre essas audiências. Aí eu recomendo que vocês leiam com calma e leiam sabendo que na época que a CLT foi feita, né, as causas eram muito simples, não tinha muito processo, às vezes o juiz fazia uma só audiência por dia, aí era possível aplicar essa literalidade da CLT naquela época. Hoje não, tá? Hoje o juiz faz 10, 12, 15 audiências todos os dias. E aí, se for usar a letra da CLT para organizar isso, com certeza ninguém ia sair da justiça até a noite, né? Porque ia demorar bastante para que tudo fosse feito do jeito que a CLT quer, né? Ou seja, todos os atos da audiência fossem praticados na sessão, inclusive a sentença pelo juiz. Já houve juízes, né, que proferiam sentença em audiência. E, de fato, as audiências se arrastavam pela manhã inteira, tarde inteira, todo mundo ficava lá o dia todo na justiça esperando, porque ele, quando acabava a instrução, já começava a ditar ali para o secretário digitar o direito. Ou seja, já resolvia a questão ali, já dizia qual era a sentença no momento da audiência e as partes ficavam lá escutando ele falar a sentença, né, e a outra pessoa lá digitando. Normalmente não é assim, normalmente o juiz marca, quando encerra a instrução, ele marca uma data para fazer a sentença, como a gente já discutiu, né? E a sentença costuma sair nessa data, né? Então leiam os artigos 843 a 852, mas leiam com essas ressalvas, tá? Por fim, o último instituto que a gente vai ver nessa aula é a conciliação. A conciliação, ela é uma figura muito prestigiada na Justiça do Trabalho, né? A gente valoriza bastante o Instituto da Conciliação. É bom para o trabalhador, em parte, né? Porque ele recebe mais rápido ali o direito dele, o direito que ele está pleiteando, mas, obviamente, se ele está conciliando, significa que ele está abrindo mão de uma parte ali daqueles direitos que ele pleiteou. Por outro lado, para a empresa, às vezes a conciliação é boa, porque apesar dela ter que pagar o processo de forma mais rápida, ela consegue fazer isso com um planejamento. Ela consegue dividir, por exemplo, ela sabe qual é o dia que ela vai ter que pagar. É muito melhor do que esperar vir uma sentença do juiz, que geralmente um valor é maior, e se a sentença transitar em julgado, a CLT fala que ela tem 48 horas apenas para pagar essa sentença. Está lá no artigo 880. E aí fica complicado, né? Levantar o dinheiro todo em 48 horas, às vezes é melhor para a empresa fazer o acordo, porque aí diminui um pouco o valor, paga de forma parcelada, sabe ali quais são as datas que ela vai ter que cumprir essa obrigação, tem uma previsibilidade financeira maior. O principal efeito que as partes buscam, especialmente a empresa, né, busca com a conciliação, é esse efeito da irrecorribilidade dessa decisão que homologa o acordo. Aí previsto no artigo 831 da CLT. A sentença que homologa o acordo, ela é uma decisão irrecorrível para aquelas partes ali que participaram dessa conciliação. Tem exceção a isso, né? Por exemplo, não é irrecorrível para a União, quando o juiz fixa ali na conciliação o INSS devido em razão do acordo, a União pode reclamar depois desse INSS, mas para aquelas partes ali que celebraram aquele acordo, se torna uma decisão irrecorrível. E isso é importante para a empresa, né, porque ela tem uma segurança de que aquele problema ali não vai voltar a ser discutido, ela não vai mais correr aquele risco ali que ela correu naquele processo. Aqui tem umas discussões interessantes, tá? Por exemplo, tem juiz que também é advogado, né, do trabalhador, que só faz acordo dando quitação ao que foi pedido na petição inicial. E isso é a regra, né? Porque não tem como você, em um processo, quitar coisas que não estão no processo. Não faz muito sentido. Porém,
apesar de não fazer muito sentido, como a gente sabe que a reclamação trabalhista ela contempla várias cláusulas, né, vários pedidos, desculpa, geralmente, e ela diz respeito a um contrato de trabalho, geralmente as partes, principalmente a empresa, pede que conste lá na cláusula de quitação uma quitação ampla e geral de todo o contrato de trabalho. Então, quando o trabalhador ele dá a quitação sobre o contrato de trabalho, significa o quê? Significa que ele não vai mais discutir nada relacionado àquele contrato. Não somente aquilo que ele discutiu neste processo, na petição inicial deste processo. Então percebam, para o trabalhador é melhor que ele dê quitação só da petição inicial. Vai que ele lembra de algum outro direito que foi negado a ele durante a relação de trabalho. Então, quitando a petição inicial, ele quitou só o que ele pediu. Ele pode pedir outras coisas. Mas a empresa, se você for advogado da empresa, por exemplo, sempre tente fazer uma quitação geral, que quite todo o contrato de trabalho. Porque aí blinda o seu cliente, né? Previne que o seu cliente seja demandado novamente com relação a outras parcelas daquele mesmo trabalhador. Ok? Então existe essa discussão na hora da audiência se vai quitar a petição inicial, se vai quitar o contrato todo. Às vezes isso até entra no valor do acordo, né? O trabalhador diz assim, olha, para quitar a petição inicial eu cobro 10, mas se você quiser a quitação do contrato eu faço por 15. Né? Aí a empresa avalia o risco, vê ainda o que falta pagar, o que não foi pedido, às vezes compensa fazer essa quitação geral ou parcial, ou da petição inicial. Mas mesmo assim, tá, é bom deixar bem claro que o efeito disso, quem vai dar é o juiz. Imagine você que o trabalhador ele entra com ação, né, pedindo, sei lá, hora extra, verba rescisória, faz um acordo dando quitação do contrato de trabalho, né, quita o contrato de trabalho todo, não só o que ele pediu inicial, mas todo o contrato de trabalho, por, sei lá, 20 mil reais. E aí fez o acordo, assinou, decisão irrecorrível e tal. Depois, o acordo está pago, o processo está arquivado já, ele descobre que adquiriu uma doença ali relacionada ao trabalho, que ele desenvolvia lá naquela empresa. Uma doença de efeito tardio, por exemplo. Aí, será que ele não poderia reclamar sobre essa doença novamente na justiça, pedindo uma indenização por danos morais, uma pensão pela diminuição de sua capacidade laborativa, enfim, os pedidos, né, relacionados à doença do trabalho, ao acidente do trabalho? Tem juiz que acha que sim. Mesmo ele dando quitação geral, né, quitação do contrato de trabalho, essa quitação não poderia alcançar parcelas que ele sequer sabia que poderia vir a ter interesse em pleitear, como é o caso desse meu exemplo aqui. Mas tem juiz que não, tem juiz que diz que, uma vez dada a quitação geral, ela alcança também todos esses outros pleitos aí que o trabalhador eventualmente ainda não conhece. Ok? E um último detalhe sobre conciliação e aí sobre decisão irrecorrível também é que se você quiser discutir um termo de conciliação que você mesmo celebrou, não adianta recorrer. Não adianta entrar com recurso ordinário, não adianta entrar com agravo de petição, que é o recurso da execução. Por quê? Porque a decisão é irrecorrível, o processo acabou. Ah, então não tem mais como fazer? Tem, né? Sempre tem. O que é que você vai tentar fazer se você realmente se achar numa situação que você precise cancelar, né? Vamos usar essa palavra estranha, né? Revogar uma conciliação? Você vai entrar com a ação rescisória. A ação rescisória é um instrumento jurídico adequado para revogar uma conciliação sobre a qual tem já o manto aí de ser decisão irrecorrível. Né? Se não posso recorrer, entro com uma ação rescisória. Isso é comum? É comum. Né? É comum. Às vezes acontecem fraudes, né? Que para que os acordos dali decorrentes eles seja revisto só por meio também da ação rescisória. Ok? Então, se quiser discutir um acordo, é ação rescisória. Aí você vai lá nas hipóteses da ação rescisória, ver se alguma delas lá lhe dá suporte. A gente já falou, né, sobre a ação de homologação de acordo judicial, falou bastante disso na aula anterior, então não vou mais me aprofundar sobre isso aqui, tá bom?